Graça e paz a todos os nossos irmãos, estamos aí para mais uma aula, aprendendo a palavra de Deus com o código 66 na nossa vida, com a Bíblia Sagrada entronizada dentro do nosso coração. Hoje estamos na aula 3 e vamos falar do terceiro pilar para termos uma vida de triunfo e uma vida de projeção em todas as áreas da nossa vida. Vamos falar então hoje do terceiro pilar, que é cuidar da nossa família. Falamos do primeiro pilar, que Deus é o centro de tudo. Falamos do segundo pilar, que Deus nos chamou para dominar e devemos dominar as situações. E o terceiro pilar, então, hoje, nessa oportunidade, é o cuidado com a nossa família. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 24, o Senhor orientando e dizendo: por esta razão o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa ou a sua companheira. Deus falando acerca da importância da família. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo de número 7, nós vamos perceber ainda o próprio Deus dando uma ordem a Noé, o aprigoreiro da justiça, o homem chamado por Deus para anunciar o dilúvio e o juízo de Deus. E a Bíblia vai nos revelar então que o Senhor fala a este homem chamado Noé, dizendo: entra tu e a tua casa dentro da arca que eu então ordenei que vocês construíssem. Deus chamando a atenção de Noé para entrar dentro da arca, dentro do plano de salvação com a sua família, pois dentro da arca haveria livramento, dentro da arca haveria sustentabilidade, dentro da arca haveria força, dentro da arca haveria aliança, e era isso que Deus queria para a família. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Eclesiastes, capítulo de número 9, verso de número 9, o Senhor vai orientar então, dizendo pelo sábio: goze com alegria com a tua família, com a tua casa, porque esta é a herança do Senhor. Deus então instituindo para viver com alegria, para viver com satisfação, com a sua esposa, com a sua casa, e isso então é um plano de Deus para toda a humanidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber Deus defendendo a ideia de que devemos, como líderes, que devemos, como seres humanos, cuidar de nossa família. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Provérbios 11, 29, o Senhor vai falar da família. O Senhor vai dar uma orientação pelo sábio, dizendo que devemos então sim abraçar, estar do lado, se aproximar, estar junto com a nossa família. A Bíblia também vai nos revelar em Provérbios 22 e 6, instrua o menino no caminho que deve andar. Falando então do serviço, falando então da ordenança, falando então do compromisso que o pai de família tem que ter com os seus filhos, instruí-lo no temor do Senhor, no caminho correto, e assim então o mesmo caminhará para a glória de Deus. Quando nós olhamos então na Bíblia, há normativas, há direções que nos fazem compreender que para o triunfo e a projeção em nossa vida, em qualquer área, necessário é cuidar da família. Josué, no capítulo de número 24, versículo de número 14 ao 25. Josué está num cenário turbo, Josué está num cenário complicado, onde as muitas dificuldades têm cercado,
onde o clima espiritual é um clima adverso, onde as batalhas são muitas, onde muitos estão virando as costas para princípios da palavra de Deus, e Josué então vai se posicionar, olhar para o povo que ele estava liderando, pois Josué recebeu de Deus a confiabilidade de liderar o povo após a morte de Moisés, um grande líder. Moisés foi então seu mentor. Josué agora olha para o povo, chama a responsabilidade e vai dizer: eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. E a vocês, quem escolheis? A Deus ou a Baal? Josué então está chamando a responsabilidade de que ele está cuidando de sua casa, de que ele está cuidando de sua família. E este é um pilar essencial para o triunfo e a projeção em qualquer área de nossa vida. O cuidado da família. O apóstolo Paulo ele vai deixar uma ênfase dizendo que aquele que não cuida da sua casa, aquele que não dá atenção para os seus, é pior do que o infiel. Quem é o infiel? É aquele que pratica a maldade, é aquele que pratica a impiedade, é aquele que vira as costas para Deus e nunca se arrepende. Então há uma grande necessidade para nós termos triunfo e termos projeção em nossa vida, seja essa espiritual, física, social, matrimonial, ministerial ou financeiro, de nós termos um cuidado com a nossa casa e a nossa família. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 12, onde vamos compreender ali e observarmos os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos que Moisés recebera do Senhor no monte, no período que Moisés estava consagrando a sua vida, Deus então o chama para dar então diretrizes e direções, preceitos, mandamentos ao povo que estava distante do Senhor. Deus então fala a Moisés para escrever, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, porque os teus dias serão muitos, e assim a bênção estará sobre a tua vida. O único mandamento que eu encontro na Bíblia Sagrada, de pouquíssimos que nós observamos, é: honra o teu pai e a tua mãe. É um mandamento com promessa, ou seja, é um mandamento que, se eu entronizar dentro da minha vida, há uma promessa estabelecida sobre mim. Família é uma obra de Deus. Família é um projeto divino. E quando eu cuido deste projeto, quando eu valorizo este projeto, Deus, o Senhor, me abençoa. Fique com este pilar. Nós temos ainda mais 2 aulas dentro dessa maratona. Fique conosco e, por certo, Deus te abençoará. Um grande abraço em Cristo Jesus.